Fala aí galera que curte o nosso canal, tudo bem? Eu sou o Bruno Barros, esse é o canal Futebol Fundo Pocense. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece também de ativar o sininho. E se você gostar desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? No vídeo de hoje, vamos falar sobre a história de um dos maiores craques do futebol italiano, Roberto Baggio. Ficou curioso? Quer conhecer a história? Então, vamos nessa! Caldônio é uma cidade que se localiza a 550 km ao norte da capital italiana Roma, e foi lá que no dia 18 de fevereiro de 1967 nasceu um dos maiores astros do futebol italiano e mundial, Roberto Baggio. Aos 15 anos de idade, em 1982, começou sua carreira futebolística nas categorias de base do Vicenza, time do norte da Itália, no qual atuou até julho de 1985. Com a camisa vermelha e branca do Vicenza, Roberto Baggio ajudou o time a sair da terceira para a segunda divisão na temporada 84-85. Em maio de 1985, quando já estava tudo acertado para ele ir jogar na Fiorentina, em jogo da última rodada da terceira divisão, que seria contra o Rimini, após uma dividida de bola, Roberto Baggio sofreu uma terrível lesão, um rompimento do ligamento cruzado do joelho direito que o deixaria fora do futebol por 1 ano e meio. A Fiorentina poderia ter desfeito o acordo que havia feito com o Vicenza poucos dias antes, mas o time Viola segurou o atleta mesmo lesionado e acreditou em sua recuperação. Em uma entrevista dada em 2019, Roberto Baggio revelou que naquela época chegou a pedir para sua mãe que o matasse, pois as dores constantes que ele sentia no joelho, mesmo durante o tratamento, estavam lhe tirando a vontade de permanecer vivo. Algumas fontes, não sei se muito confiáveis ou não, dizem que a cirurgia a que Roberto Baggio se submeteu no joelho foi uma cirurgia que levou 200 pontos. Eu não tenho nem ideia como é que cabe 200 pontos no joelho. Arregaçaram o joelho do cara, viraram do avesso assim. Disse ainda que o que lhe fez mudar de atitude foi o budismo, religião que começou a praticar ainda no período em que ficou de molho. Em 10 de maio de 1987, Roberto Baggio faria sua estreia com a camisa da Fiorentina, e o jogo seria válido pela penúltima rodada do campeonato italiano da temporada 86-87, diante do líder Napoli fora de casa. O Napoli, do argentino Diego Maradona e do brasileiro Careca, que tinha muito cabelo por sinal, dependia apenas de um empate para ser campeão de forma antecipada, depois de 61 anos de espera. E diante de tal expectativa, o estádio San Paolo, em Nápoles, recebeu naquele dia um público pouco superior a 85 mil torcedores. Do outro lado, a Fiorentina corria o risco de rebaixamento e precisava de um empate para permanecer na Série A, sem depender do último jogo. O Napoli saiu na frente, ficando bem perto do título, enquanto que a equipe de Florença estava ficando em uma situação complicadíssima. Até que aos 39 do segundo tempo, a Fiorentina empatou com um gol de falta. Adivinha quem bateu a falta? Roberto Baggio. O resultado agradou gregos e troianos. O Napoli foi campeão e a Fiorentina escapou do rebaixamento. Na temporada 87-88, a Fiorentina não passou de um modesto 8º lugar no campeonato italiano. Já na temporada seguinte, o 7º lugar foi suficiente para o time da Fiorentina, que contava com o meia brasileiro Dunga, alcançar uma vaga na Copa da UEFA. Em 16 de novembro de 1988, Roberto Baggio entrou pela primeira vez em campo para defender a seleção italiana. E foi um amistoso contra a Holanda, realizado em Roma, e vencido pela Azzurra pelo placar de 1-0. Na Copa da UEFA de 89 e 90, a Fiorentina de Roberto Baggio eliminou na primeira fase o Atlético de Madrid, na segunda fase despachou o Sochaux da França, nas oitavas de finais, eliminou o Dinamo de Kiev da Ucrânia. Nas quartas, despachou o Auxerre da França. Nas semifinais, eliminou o Werder Bremen da Alemanha. Mas nas finais, contra a compatriota Juventus de Turim, acabou sucumbindo e ficando com o vice-campeonato. Em 1990, a Copa do Mundo seria na Itália. E Baggio foi convocado para defender a seleção italiana na competição. Seleção esta que seria comandada pelo treinador Azeglio Vittini. As vitórias apertadas diante da Áustria e dos Estados Unidos, ambas por 1-0, fizeram o treinador ceder à pressão da torcida
pela escalação de Roberto Baggio entre os titulares. E no terceiro e último jogo da primeira fase, que foi diante da Tchecoslováquia, vitória da Itália pelo placar de 2-0. Segundo o segundo gol da esquadra azurra, marcado pelo próprio Roberto Baggio para delírio da torcida. A Itália eliminou o Uruguai nas oitavas, a Irlanda nas quartas, mas nas semifinais contra a Argentina de Maradona e Canidia, eliminação nos pênaltis, restando apenas aos anfitriões decidir o terceiro lugar, que foi conquistado após vitória de 2-1 sobre a Inglaterra, tendo Roberto Baggio anotado o primeiro gol italiano nessa partida. Após a Copa de 1990, Roberto Baggio seria contratado pela Juventus de Turim, que jogaria na temporada 90-91 a Taça dos Clubes Vencedores de Taças, competição que era disputada apenas por aquelas equipes que eram os campeões de suas Copas Nacionais. A Juve eliminou o PFC Sliven da Bulgária, o Áustria Viena, que é da Áustria, Fala, não me diga! e o RFC Liège da Bélgica, mas nas semifinais caiu diante do Barcelona. Roberto Baggio encerrou aquela competição como artilheiro, com 9 gols marcados, 3 a mais que o búlgaro Hristo Stoichkov do Barça. Roberto Baggio nunca escondeu que era torcedor da Fiorentina, e isso o fez se envolver em uma polêmica. Em uma partida entre Fiorentina e Juventus, ele sofreu um pênalti e se recusou a cobrar, ficando a penalidade máxima para ser cobrada pelo seu companheiro, De Agostini, que perdeu a cobrança e a Juventus perdeu de 1-0. Para colocar mais lenha ainda na fogueira, Roberto Baggio, ao final do jogo, levou consigo um cachecol da Fiorentina que foi atirado por um torcedor, ele sendo jogador da Juventus. Qual é a sua opinião sobre esse fato? Deixe sua opinião aqui nos comentários que a gente quer saber. Na temporada seguinte, a Juventus de Turim não pegou sequer vaga na Copa da UEFA, que hoje é chamada de Liga Europa. Mas na temporada seguinte, o clube foi vice-campeão italiano, conquistando assim uma vaga na Copa da UEFA da temporada 92-93, na qual conquistou o título de forma brilhante. Lembrando que no passado, a Liga dos Campeões da Europa era jogada somente, realmente, pelos campeões. A Juventus eliminou o Anordosis do Chipre, o Panathinaikos da Grécia, o Sigma Olomouc da República Tcheca, o Benfica de Portugal, o Paris Saint-Germain da França e na grande final passou por cima do Borussia Dortmund da Alemanha. 93 foi o ano em que o Roberto Baggio recebeu o prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA. Na temporada 93-94, a Juventus mais uma vez jogaria a Copa da UEFA. O time começaria bem, eliminando equipes como o Lokomotiv Moscou da Rússia, o Kongsvinger da Noruega e o Tenerife da Espanha, mas nas quartas de finais caiu diante do compatriota Cagliari. Em 94, Roberto Baggio receberia pela quarta vez o prêmio de melhor jogador da Europa, fato que já havia acontecido em 90, 91 e 93. Chegava então a Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos. E Roberto Baggio era inquestionável na lista de convocados do treinador Arrigo Sacchi, com quem não mantinha uma relação muito boa. A derrota na estreia para a Irlanda por 1-0 foi acompanhada de uma vitória apertadíssima de 1-0 sobre a Noruega. Gol salvador do próprio Roberto Baggio. Na última rodada, um empate suado diante do México e vaga garantida nas oitavas, como um dos melhores terceiros colocados. A Itália teve pela frente a Nigéria, que vencia por 1-0, até faltar 1 minuto para o final do jogo, quando Roberto Baggio fez o gol do empate. Na prorrogação, a Itália venceu por 1-0. Adivinha quem fez o gol? Ele de novo, Roberto Baggio. Contra a Espanha nas quartas de finais, Roberto Baggio marcou o gol da vitória por 2-1 sobre os espanhóis, garantindo a esquadra azurra nas semifinais, onde teria pela frente a surpreendente Bulgária de Hristo Stoichkov. A Itália venceu os búlgaros pelo placar de 2-1. Eu vou dar 3 segundos para você adivinhar quem foi o cara que marcou os 2 gols da Itália nesse jogo contra a Bulgária. Letra A, minha mãe. Letra B, minha avó. Ou letra C, Roberto Baggio. Valendo. Pois é, o Roberto Baggio estava carregando a Itália inteira nas costas. Só que aí o adversário na final seria o Brasil, de Romário, Bebeto, Tafarel, Branco, Dunga e etc. Após empate em 0-0 no tempo normal e também na prorrogação, o jogo foi para os pênaltis.
Coube a Roberto Baggio bater a quinta e última penalidade italiana, que tinha que fazer aquele gol para continuar batendo. Roberto Baggio bateu para fora e o Brasil foi tetracampeão mundial. Um dos piores dias da vida do italiano Roberto Baggio. Você acha que a vida dele acabou por causa disso? Não! De jeito nenhum. Na temporada 94-95, ele foi campeão italiano com a Juventus, que levou esse título após terminar em primeiro lugar, 10 pontos na frente da segunda colocada, que foi a Lazio. Seria ainda campeão da Copa da Itália quando a Juventus eliminou times como Chievo, Reggiana, Roma e Lazio, antes de bater o Parma na grande decisão. Em julho de 95, ele deixou a Juventus de Turim para jogar no Milan, onde amargou a reserva na maior parte dos 2 anos em que permaneceu na equipe rossoneira. O Milan, naquela temporada 95-96, conquistou o título do campeonato italiano após terminar 8 pontos na frente do segundo colocado, que foi a Juventus. Quando o Milan contratou o treinador Arrigo Sacchi, com quem Roberto Baggio tinha grandes divergências, foi o Sacchi entrando por uma porta e o Roberto Baggio saindo pela outra. Em julho de 97, assinou o contrato de 1 ano com o Bolonha, onde teve uma temporada espetacular, o que o ajudou a ser convocado para a seleção italiana, do treinador Cesare Maldini, que jogaria a Copa de 98. Roberto Baggio deixou o dele tanto no empate em 2-2 contra o Chile, quanto na vitória por 2-1 sobre a Áustria, e se tornaria o primeiro italiano a marcar gols em 3 Copas do Mundo seguidas. A Itália eliminaria a Noruega das oitavas de finais, mas nas quartas de finais cairia diante da França, de Zidane e companhia. Depois da Copa, acertou com a Internazionale, onde permaneceu por 2 anos, amargando a reserva na maioria do tempo. Descontente com a situação, acertou em julho de 2000 com o Brescia, clube que defenderia por 4 anos. O bom desempenho no Brescia o levou a ser cotado para a Copa de 2002, mas o jogador não estava nos planos do treinador Giovanni Trapattoni, que não o convocou. Em 2004, encerrou o contrato com o Brescia e se aposentou. O Brescia, então, aposentou a camisa 10, que era de Roberto Baggio, e ficou para Roberto Baggio para sempre. E sua despedida da seleção italiana ocorreu no mesmo ano, em um amistoso diante da Espanha, realizado na cidade de Gênova, que terminou com um empate em 1-1, sendo ele o 4º maior artilheiro da história da seleção italiana. Roberto Baggio vive atualmente bem afastado do futebol, dedicando seu tempo a causas humanitárias e no aprofundamento em sua fé budista em sua fazenda no interior da Argentina. Bem, pessoal, a intenção do vídeo de hoje era contarmos a história dos maiores craques da história do futebol, não só italiano, como também mundial, Roberto Baggio. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho. E se você gostou desse vídeo, deixa agora aquele super like motivacional, beleza? Bem, pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!